Vamos contar uma história com o tarô? Eu sou a Maluquiche e essa é a jornada do mês de abril para o signo de Gêmeos. Essa é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo, então você pode ou não se identificar com a leitura. Acolha as mensagens que ressoarem para você, mas lembre-se sempre que o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Mas essas decisões são sempre nossas no final. Vamos ver qual que é a história de Gêmeos para o mês de abril de 2025. Gêmeos. Energia geral da tua leitura. 4 de espadas. Vai ser um mês aí, Gêmeos, que vai falar bastante sobre a recuperação. Sobre um período de pausa que você precisa fazer para talvez se recuperar de alguma decepção ou talvez para se estabilizar, mas existe aqui a necessidade de uma pausa para refletir, para recarregar as energias. Vamos ver melhor. 9 de copas. Energia geral da tua leitura. 4 de espadas com 9 de copas. Gêmeos. Esse vai ser um mês de abril para você vai ser um mês que vai falar bastante sobre uma pausa para você recuperar e restabelecer a tua confiança em você e para você compreender talvez aí o que você realmente quer, né? O 9 de copas, assim como ele também é independência emocional, ele também pode ser a realização, né, daquilo que me satisfaz. E talvez esse mês seja o momento para pausar, se recuperar, para seguir nessa caminhada. Você começou o mês com 3 de copas. Então, Gêmeos, você começou o mês aí bastante animado, animada para criar conexões, estabelecer conexões, laços, aonde você se sinta confortável, aonde você se sinta emocionalmente seguro, segura, no sentido de confiança mesmo, sabe? Ou então você pode também ter começado aí o mês com muitas conexões, tá? Que te fazem se sentir bem. Vamos ver melhor. 8 de paus. Então, Gêmeos, você veio esse mês aí de muita movimentação. 3 de copas com 8 de paus. Você se comunicando, você se expressando, ou talvez aí muitas movimentações nesse sentido, no sentido talvez muitas conexões vindo de uma forma muito rápida, ou talvez você muito excitado em formar novas conexões ou estabelecer aí uma relação. Pode ser também no campo profissional e também pode ser numa questão pessoal, assim, de estar se sentindo preparada para
comunicar como você se sente confortável, talvez, para estabelecer talvez aí como você. Ou talvez criando conexões de uma forma muito rápida e também muito guiada, assim, sabe? Vamos ver. Você vai saber, né? Então, o desafio esse mês é o Rei de Copas. Então, Gêmeos, teu desafio esse mês vai falar sobre o controle emocional e talvez o excesso de controle, tá? Vamos ver melhor. Mas pode ser que você esteja aí resguardando, segurando aí seus sentimentos mais profundos e pode ser também que você tá passando aí por uma desestabilização emocional. Vamos ver. Cavaleiro de Copas. Parece ser uma questão emocional. Teu desafio fala sobre talvez tenha questões aqui que você tá bem estabelecido emocionalmente, mas não tá querendo transparecer. Pode ser também num sentido de que você vai ter dificuldade aí nas suas conexões emocionais, nos seus relacionamentos, porque você talvez esteja se segurando muito. O que é engraçado, porque você vem com uma energia de confiança. Confiança nas movimentações e nos processos que você determinou, nas comunicações que você determinou que você quer fazer, né? Pode ser, então, que às vezes aqui teu desafio seja realmente expressar, talvez seja isso, expressar com o Cavaleiro de Copas os seus reais sentimentos, os sentimentos mais profundos do Rei de Copas, porque ele representa o signo de Escorpião. Então, são sentimentos bem profundos, bem enraizados. E é um signo fixo, então talvez aí exista uma certa inconstância também sobre o que ir atrás do que, o que me traz estabilidade emocional, o que me traz segurança. Ao mesmo tempo que talvez eu comece o mês aí bem empolgada de formar novas conexões, eu também estou passando aqui por um desafio de não saber aonde buscá-las, ou talvez não estar recebendo aquilo que eu esperava, né? A base da situação é o Ás de Ouros. Então, isso tudo está falando sobre uma oportunidade. Talvez uma oportunidade que você teve, que você recebeu, ou talvez uma oportunidade que você tenha criado, que você tenha plantado uma semente, sabe? Que você tenha investido pelo menos um mínimo, assim, sabe? E é uma coisa. Como que eu posso falar? É algo que dá resultado, é algo que foi feito um esforço real sobre isso, sabe? Vamos ver melhor. 4 de copas. Talvez, tá? Tem duas opções aqui. A base da situação pode ter sido uma oportunidade que era bem sólida, que foi apresentada para você e você negou ela. Porque você estava preocupada com outras situações, se lamentando um pouco, talvez, por aquilo que não aconteceu da forma que você esperava. O Ás de Ouros e o 4 de Copas também, como a base da situação, pode estar falando sobre talvez uma proposta. Não só não que você tenha recebido, talvez você tenha feito aí uma proposta que também talvez não tenha sido olhada de uma forma real, assim. Talvez a pessoa esteja tão preocupada com outras situações que não deram certo, ou talvez não tenha dado certo nessa situação, o que não parece, mas eu já chego lá. Houve aí um certo descaso, sabe?
em alguma coisa que realmente tinha muito futuro. No passado recente, você saiu com 10 de copas. Então, aqui no passado recente, você talvez estava vivendo aí essa plenitude em algum relacionamento, pode ser numa questão profissional. Existe aqui no teu passado, nessa situação, uma conclusão positiva, sabe? E que te trouxe aí bastante segurança emocional. Vamos ver. 5 de ouros. Pode ser que aqui no passado recente, sobre essa situação, ou não tão recente, existia aqui uma conexão, existia aqui uma conclusão e, digamos assim, uma troca emocional bacana e legal e segura para você, mas parece que com 5 de ouros isso não durou muito. Então pode ter sido tanto da tua parte quanto da outra parte, mas existe aqui um abandono dessa felicidade, dessa plenitude de compartilhar os seus reais sentimentos, sabe? Parece que isso acabou. Ou talvez, não, acho que é isso. Pode ser também, vou falar, né, vai que pode ser para alguém, mas às vezes pode ser também que você tá idealizando no passado, estava idealizando uma relação aqui, mas você não tinha esperança, ou outra pessoa não tinha esperança, ou numa situação sua de se ver com alguém, você no passado não se vê muito nessa posição, tá? No teu foco esse mês, Gêmeos, a carta da morte. Então, você tá querendo aí finalizar alguma coisa, você tá querendo talvez transformar alguma coisa, ou reviver alguma coisa também, pode ser, tá? Que é a carta da morte, ela é morte e renascimento. Então, é uma transformação aí que no momento, nesse mês, você tá buscando. E uma grande transformação por ser um arcano maior e por simbolizar também o signo de Escorpião. Se você estiver lidando com alguém desse signo ou tiver esse signo forte no seu mapa, tá? Vamos ver melhor. 7 de paus. Gêmeos, teu foco esse mês vai ser, talvez, tá? Eu tô sentindo aqui que pode ser a restauração de alguma coisa, reviver alguma coisa, mas se não for, independente, se for no sentido de finalizar alguma coisa por completo, passar por esse processo doloroso ou reviver alguma coisa, você tá muito focado de uma forma onde existe muita confiança e muita determinação nisso. É uma decisão, sabe? Uma decisão espirituosa mesmo. Como se você sentisse que é necessário fazer, talvez, essa grande transformação, justamente porque o mês fala bastante, né, sobre recuperação da tua própria confiança. Nos relacionamentos, talvez seja, tá? Porque tem bastante questão emocional aqui com os naipes de copas. Talvez o seu foco esse mês seja realmente recuperar a sua confiança, recuperar, transformar aí a sua força de vontade de ir em direção às questões que você realmente acredita que você quer, sabe? No futuro próximo, você veio com Ás de Copas. Então, Gêmeos, no futuro próximo, você vai estar se abrindo aqui. Ou alguém pode estar se abrindo para você. Você vai saber na situação que você está. Mas existe aqui uma proposta, ou talvez um sentimento renascendo ou brotando,
Talvez não chegue nem a ser exposto, mas sabe quando existe a abertura emocional para alguma coisa? Quando você realmente dá o primeiro passo de abrir o teu coração? É isso que está acontecendo aqui no futuro próximo. Vamos ver. A carta da força. Futuro próximo, Gêmeos. Ui. Futuro próximo, Gêmeos, veio com o Ás de Copas e a força. Existe aqui a oportunidade emocional de se abrir de uma forma corajosa. Eu vejo assim, sabe? Eu vejo aqui uma expressão de doçura, de sentimento. Você pode estar lidando com alguém de leão, a carta da força simboliza o signo de leão, mas, independente, existe aqui a abertura emocional, existe aqui eu me abrindo para realmente, ou talvez perdoar, só um pouquinho, desculpa. Existe aqui a oportunidade ou de se abrir emocionalmente para perdoar alguma situação que aconteceu, ou também a oportunidade de amansar a fera, sabe assim? Meio que como se eu tivesse. Mas eu não vejo muito isso, eu vejo mais no sentido assim da demonstração do afeto de uma forma bem compassiva, bem generosa, sabe? O que está te beneficiando esse mês é o 5 de espadas. O que está te beneficiando esse mês, Gêmeos, são os conflitos mal resolvidos, talvez, sabe? Aqueles conflitos sem solução. Talvez você esteja chegando, ou eu acho que assim, você está chegando esse mês na conclusão de que existem coisas que não valem o seu esforço. Eu vou pegar. Página de espadas. Existem coisas que não valem o seu esforço. O que está te beneficiando esse mês é o 5 de espadas com página de espadas. O que está te beneficiando esse mês é eu aprender com as situações que não deram em nada. Eu aprendi realmente, eu me dediquei, eu entendi, na verdade, eu entendi o porquê que determinadas coisas não vão chegar a lugar nenhum. O que está te beneficiando esse mês é esse tipo de reflexão, sabe? Esse tipo de entendimento, de tentar buscar compreender melhor alguma coisa que não deu certo. E o porquê disso não ter dado certo. Na verdade, parece que não deu certo. Estranho, parece que você está lidando com duas pessoas. Uma que dá certo e outra que não deu certo. Parece que você está focado em uma situação. Não vou falar pessoas, vai. Depende da situação. Mas parece que você está focado em alguma coisa, mas o que te atrapalha é algo mal resolvido, mas que não tinha como ser resolvido, sabe? Mesmo nesse sentido, assim. Então, o que está te beneficiando esse mês é você compreender que o que aconteceu, aconteceu da forma que aconteceu e não tinha como você mudar e que você só tem como aprender com isso, certo? Ambiente externo é aquilo que você não está conseguindo enxergar, talvez. É o 3 de ouros. Existe aqui uma confiança sendo construída. Talvez você não esteja percebendo vindo de outra parte, mas existe um. Também pode estar existindo no sentido assim de cada um tá tendo a sua responsabilidade. Você pode estar lidando com uma pessoa que está num nível de amadurecimento que ela sabe que cada um numa relação tem a sua função. Se não sobrecarrega todo mundo ou sobrecarrega um e não fica legal para ninguém. Então existe aqui no ambiente externo, talvez alguém esteja te vendo como uma pessoa que está se esforçando, está fazendo o seu papel. Vamos ver melhor.
2 de ouros. Duas coisas, tá? Podem ser aqui. O ambiente externo tá te vendo como uma pessoa que tá com o 3 de ouros e o 2 de ouros, uma pessoa que tá tentando equilibrar e tentando levar as coisas todas da mesma forma. Se for numa relação afetiva, o ambiente externo tá te vendo como uma pessoa que tá querendo todo mundo, sabe? Se for esse movimento vindo até você, pode ser também. Ah, pode ser também no sentido assim. Talvez o ambiente externo esteja tentando lidar com essa situação de uma forma onde você tem as suas responsabilidades, mas vamos levar isso de uma forma leve? Ou você está se comportando dessa forma, a pessoa está te vendo dessa forma, de uma pessoa assim, eu faço meu papel, mas eu vou levar isso de uma forma tranquila, não vou esquentar minha cabeça. Pode ser também. Tá? Medos e anseios, Gêmeos. 9 de copas. Gêmeos está com medo. Aqui, ó, tua energia geral. Me recuperar para minha autoconfiança se restabelecer. E você está com medo de restabelecer a sua autoconfiança. Talvez você esteja com medo também de recuperar alguma coisa que você quer muito. Sabe quando a gente quer alguma coisa, idealiza alguma coisa e tem medo que isso aconteça e não seja tão bom quanto a gente imaginou que seria? Parece isso, sabe? Vamos ver. A Imperatriz. A Imperatriz é Vênus no tarô. Então, Gêmeos, está com medo de se nutrir ou nutrir uma relação, ou alimentar, criar, sabe? Alguma coisa que você quer muito, alguma coisa que você idealiza muito que vai ser muito bom para você, ou também pode ser que você esteja com medo e querendo ao mesmo tempo se restabelecer, se curar, se nutrir. Pode ser também, tá? Pode ser se estabelecer, se curar, se nutrir. Mas ao mesmo tempo você tem um receio disso. Talvez porque você esteja, né, o teu desafio com o Rei de Copas e o Cavaleiro de Copas, talvez o teu desafio esse mês seja entrar em contato de verdade com as suas emoções mais profundas e entender o que você realmente sente, sabe? Porque o que está te beneficiando é você entender questões que não têm solução. Você entender o porquê, você entender, você compreender, talvez você perdoar, sabe? Algumas situações que não aconteceram da forma que você gostaria. E o resultado da tua leitura é o Ás de Paus. Então, Gêmeos, o resultado da tua leitura fala aqui sobre um final de mês com... Antes de terminar esse raciocínio, eu vou falar um que veio agora, senão eu vou perder. Vieram Ás de Paus, Ás de Copas, Ás de Ouros. Aqui. E nos principais, tá? É uma motivação, é um novo início aqui que está acontecendo, que você realmente está focada nisso, né? Então, aqui no resultado da tua leitura com o Ás de Paus, existe aqui uma motivação nascendo, uma nova ideia, uma criação, talvez uma comunicação realmente concreta, sabe? Porque assim, ou rápida, sabe? Assim, a demonstração rápida dos meus sentimentos. Pode ser. Porque no futuro próximo você veio com Ás de Copas, então com Ás de pausa aqui parece que
com essa abertura, sabe, de coração, você realmente se... Vamos ver. Olha, o Rei de Espadas. Rei de Espadas, ele simboliza o signo de Aquário, porque ele é fixo, né? Então ele tá muito bem decidido e ele pensou muito bem antes de tomar uma decisão. E quando ele tem que resolver alguma coisa, ele é bem resoluto, assim, sabe? Existe aqui talvez uma inspiração aí no final do mês nascendo aqui para você resolver alguma situação que você quer resolver, tá? Com sabedoria, com a cabeça no lugar, tendo pesado todas as situações. Então parece aqui que uma nova ideia, uma nova fagulha, algo criativo ou talvez uma comunicação vinda de você ou de alguém bem resolutiva que vai trazer, vai despertar esse fogo interno, sabe? Talvez da paixão, sendo no relacionamento ou sendo uma questão pessoal mesmo. Pode ser várias decisões aí, você tomando várias decisões relacionadas ao que realmente você te inspira, sabe assim? Bacana. Vamos tirar o conselho para vocês do oráculo das afirmações da geometria sagrada. Para finalizar. Sinergia. A frequência da sinergia apoia a nossa aceitação e a nossa permissão daquilo que não é óbvio, daquilo que nunca foi visto antes, das combinações que nunca foram vistas antes e da união dos resultados de novos jeitos de funcionar, trabalhar, pensar, amar, ser. Ela nos lembra de abraçar aquilo que não é familiar, para que o novo e ainda excitante, para que novas e ainda excitantes cocriações possam nascer a nova realidade. Que chique, hein? Tá pegando? Consegue ver vocês? Legal, hein? Frequência dessa energia. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse oráculo, ele é bem legal. Então, se vocês quiserem procurar a frequência dessa energia, que foi o conselho de vocês para vocês escutarem, meditarem ou para deixarem tocando na casa quando vocês estiverem tranquilos, eu acho bacana, acho legal. É isso, gêmeos. Que mês, hein? Abril vai ser um mês aí para você. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a sua jornada do mês de abril e até a próxima.